Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar de alta tecnologia, da Tencent, de reconhecimento facial e de como isto serviu para bloquear jogadores infantis noturnos. Mas é evidente que nosso objetivo não é tratar de jogos e nem de crianças, é tratar de como isto poderá, e na minha opinião, acabará criando uma espécie de campo de concentração digital ou, no mínimo, um toque de recolher digital para todas as pessoas do mundo. Na minha opinião, repito, isto fatalmente acabará acontecendo. O reconhecimento facial vai acabar trazendo este tipo de problema, de controle ao extremo em cima do ser humano. Nós vamos tratar disso nesse vídeo e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Veja só, os reguladores chineses se esforçaram para acompanhar o chamado apetite voraz do país por vídeos. A gigante tecnológica chinesa Tencent lançou uma função de reconhecimento facial chamado Patrulha da Meia-Noite, para eliminar crianças que se fazem passar por adultos para contornar um toque de recolher do governo para jogadores menores de idade. Vamos analisar esse parágrafo. Então eles criaram uma patrulha da meia-noite, mas é uma patrulha online. O governo não vai na casa de ninguém, é tudo online, tudo digital. Isso aqui para eliminar as crianças digitalmente, aquelas que estão se fazendo passar por adultos, para contornar o quê? O toque de recolher do governo. Nós vamos voltar para analisar esse parágrafo ainda, mas vamos entender um pouco melhor aqui. A China ela passou a proibir menores de 18 anos de jogar jogos online entre as 10 da noite e as 8 da manhã, que é uma parte de uma série de regras introduzidas para eliminar o que o governo considera excesso da cultura dos jogos entre os jovens, desde a piora da visão ao vício online. Independente de se isso é fato ou não é, eu até concordo que realmente excesso de jogo vai piorar a visão, vai causar miopia. Crianças que jogarem demais podem criar vícios, sim, mas nós não estamos aqui para discutir esses detalhes, nem discutir o jogo em si, mas sim a capacidade de eles criarem uma patrulha da meia-noite, né, uma patrulha digital, para eliminar pessoas digitalmente, ou seja, excluir elas, bloquear elas por um simples reconhecimento facial. E aqui, mais uma vez, as pessoas encontraram maneiras de burlar esse toque de recolher. Muitos jovens superaram as restrições usando contas de jogos registradas por adultos. Eu não sei exatamente como eles estão criando isso, mas eu imagino o seguinte: o adulto vai lá, registra o seu documento para abrir uma conta, tira uma foto sua, registra a sua face lá, né, para posterior reconhecimento, e aí ele tem a sua conta liberada. Nós temos no Brasil já muitos aplicativos nesse sentido, inclusive a CNH em algum momento foi assim, né? Mas o que acontece? A criança então pega aquela conta registrada do pai, da mãe, do irmão mais velho, da avó, enfim, seja lá de quem for o adulto, e ela vai lá e joga. Só que aí a Tencent, percebendo isto e para não ter problemas com o governo, o gigante de jogos online Tencent chinesa agiu então para fechar essa brecha, implementando verificações faciais em qualquer um que jogue com uma identidade de adulto após o toque de recolher. Ou seja, a criança está lá com o celular da mãe, chegou 10 horas, o sistema diz, vamos verificar a sua face, então faz lá o reconhecimento facial. Se não for o proprietário do celular que estiver usando, ele simplesmente elimina digitalmente, elimina a criança digitalmente. Ora, como já disse, nós não estamos aqui para falar de crianças e de jogos, mas sim de como esta tecnologia está nos apontando que para o futuro será muito fácil eliminar alguém digitalmente, simplesmente por reconhecimento facial e por outros meios, né? Nós falávamos no vídeo anterior do perigo do Windows 11, onde o TPM 2.0 vai acabar sendo vinculado com um número específico, vai identificar a pessoa, tal e qual hoje nós temos a identificação nossa vinculada com o chip do celular. Quem é um pouquinho mais antigo lembra que antigamente se comprava chip e não se dava CPF, nada. Você comprava um chip tanto de conta pré-paga quanto pós-paga e não era necessária identificação.
Com o passar dos anos, por conta das interações das mídias sociais e do poder que as mídias sociais adquiriram, eles começaram a identificar os celulares. Posteriormente, eles começaram a vincular contas de mídia social com o número do celular e, consequentemente, eles sabem quem é que está utilizando aquela mídia social. E assim, então, vai acabar acontecendo com tudo, né? Tudo vai ser identificado digitalmente. No Ocidente se diz, né, que há liberdade. Será que há liberdade mesmo aqui, pessoal? Nós não estamos vendo coisas muito semelhantes acontecendo, com contas sendo fechadas, pessoas sendo censuradas, enfim, excluídas de aplicativos simplesmente porque não respeitam aquele tipo de ideologia ou pensamento, etc. Sim, é o que está acontecendo e é o que vai se intensificar cada vez mais. Então não é uma coisa exclusivamente da China esse tipo de tecnologia, já é algo utilizado aqui, embora não no momento através de reconhecimento facial para jogos, mas nós vamos ver isso acontecer tanto para jogos quanto para outras coisas e não vai demorar, vai ser num futuro bem breve. Tudo, como sempre, sob o argumento de que é para a sua segurança, para não piorar a sua visão, para que você não fique viciado, para que você não acesse sites que podem contaminar a sua mentezinha infantil. E não se preocupe, o Papai Estado vai estar aqui, o grande irmão estará aqui para lhe proteger da sua própria ignorância, você que não é um iluminado. Vamos adiante. A Tencent também disse que começaria a exigir que os usuários passassem em um teste de verificação facial ao alterar as configurações de segurança destinadas a permitir que os pais limitassem o uso de jogos de seus filhos, já que algumas crianças, segundo a matéria, roubaram os telefones dos pais para modificar as configurações. As crianças, né, são geniais, elas com pouca idade já sabem mais de tecnologia do que a gente. E eu sempre digo o seguinte, não existe um tipo de armadilha, um tipo de restrição, um tipo de prisão que um ser humano possa criar e que outro ser humano não possa, de alguma maneira, modificar, escapar, enfim, achar um meio de não ser restrito. Mas, evidentemente, cada vez as coisas estão se fechando mais e cada vez mais apenas pessoas altamente especialistas vão conseguir encontrar brechas. A frase dita assim, crianças, deixem seus telefones de lado e durmam, foi dita pela empresa em uma postagem de mídia social na terça-feira. Então, as novas funções serão usadas inicialmente em cerca de 60 jogos para celular, incluindo o popular jogo de batalha multiplayer Honor of Kings, que possui mais de 100 milhões de usuários diários. Isso não é pouca coisa, né? Os reguladores chineses se esforçaram para acompanhar o apetite voraz do país por videogames, especialmente aqueles jogados em telefones celulares, que têm sido responsabilizados por males sociais, incluindo vício online e miopia em crianças. Isso certamente acontece, tá, pessoal? Não estamos discutindo isso aqui. Estamos discutindo o como as liberdades vão sendo erodidas sob o argumento de segurança, de bem-estar, etc. Desde 2018, o governo introduziu uma série de novas regras, incluindo restrições mais severas sobre representações virtuais de violência. Então, o que pode e o que não pode ser representado digitalmente num jogo, bem como uma cota no número de jogos online aprovados a cada ano. É compreensível que crianças tenham controle? Sim. É compreensível, porque a criança ainda não tem a maturidade para julgar por si mesmas. Só que este controle ele vai ser, na minha opinião, não estou falando desse controle especificamente chinês, eu estou falando desse controle através de reconhecimento facial, ele será certamente no mundo inteiro estendido a todos os indivíduos, a todas as pessoas, a adultos e para tudo eventualmente. Porque, novamente, nós somos tratados como crianças que não sabem o que é bom e o que é ruim. Então, aqueles que são iluminados ou que se julgam assim, né, eles é que querem regular aquilo que pode e aquilo que não pode. Então, aqueles que cada vez mais estiverem se introduzindo nesse sistema, preparem-se para ser totalmente controlados, porque é para isso que nós estamos nos encaminhando. Fatalmente, em algum momento, alguns terão de escolher ou estarão submissos ao sistema
a essa marca de reconhecimento facial, essa marca do rosto, e a submissão também, como eu venho dizendo, à capacidade da inteligência artificial de criar sistemas cada vez mais complexos. Eu sempre digo que não há nada que um ser humano possa criar que o outro não possa, nenhum tipo de prisão que um ser humano possa criar que o outro não possa escapar. Porém, a partir do momento que a inteligência artificial criar alguns tipos de restrições, talvez o ser humano não tenha mais capacidade intelectual de burlar as regras da inteligência artificial, e aí apenas poderá se livrar através da fé. Pessoal, eu deixo um forte abraço a todos vocês, desejo um bom final de semana a todos e se prepare. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.